Olá, sejam bem-vindos ao Bhagavad Gita. Como ele é, da sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sua divina graça, que por sua graça veio ao Ocidente trazer o conhecimento védico, trazer o conhecimento acerca do Absoluto e compilar e escrever grandiosos livros da literatura védica, onde traz esse conhecimento transcendental, esse conhecimento que transcende tudo aquilo que é material. É universal, é transcendental, é infinito, é infinitesimal. Nós somos partículas divinas do Criador, partes fragmentárias do Criador. E dentro desse propósito todo, a Bhagavad Gita traz essa iluminação para nós como almas em corpos. E que a gente precisa, claro, isso tudo parte de um livre-arbítrio, porque Deus nos deu a livre-arbítrio, Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa executar as mais bem-aventuranças do Senhor. Executar as boas e infinitas bem-aventuranças. Ou seja, Deus dá para que você seja livre, para você escolher aquilo que é melhor para você e aquele caminho que traz essa transcendência, porque viver nesse caminho material, achando que as coisas materiais é que traz para nós segurança, que tudo aquilo que a gente precisa viver é lutar para o bem-estar material e ter, e esquecer do ser, o ser, o eu superior, que é a nossa alma, a nossa centelha divina, a nossa essência maior, o nosso verdadeiro eu. E aí, nesse processo, nós deixamos nos iludir pela Yoga Maya, a yoga da ilusão, a yoga que traz a confusão, de se prender naquilo que não é para ser preso, para não estar preso, né? Então eu me prendo aos bens materiais que eu tenho e acho que o que eu tenho é o que me faz feliz, é o que me faz poderoso, é o que me faz melhor do que os outros, e isso é pura enganação, né? Então, a gente pesquisar sobre Deus, estudar sobre Deus, como diz o meu professor mestre guru, Swami Chandramukha, ele diz que para amar Deus é preciso conhecer Deus. E nós não temos esse conhecimento aqui no Ocidente. Nós achamos que vamos à igreja, aos cultos, fazemos rituais, que isso é importantíssimo, claro, mas isso não é conhecimento transcendental, isso é um conhecimento de ritual, isso é um conhecimento daquilo que a gente escuta e logo esquece. Então, hoje vamos começar a Forma Universal de Deus, capítulo 11 do Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita tem 18 capítulos, com mais de 600 versos, e nós estamos hoje com muito amor e muita devoção à deusa Krishna, que está logo aqui atrás com sua consorte, Radha, Krishna na sua porção masculina e Radha na sua porção feminina. Sim, Deus Pai e Deus Mãe, né? Trazendo esta bênção para nós, para que a gente possa continuar trabalhando para Deus nesse processo devocional, nesse processo de estudarmos juntos a Bhagavad Gita como ele é. E a Bhagavad Gita como ele é uma canção do Supremo, é uma canção feita de versos, como a Bíblia tem os versículos, a Bhagavad Gita tem os versos. Qual é a diferença da Bhagavad Gita para a Bíblia? A Bíblia foi escrita pelos discípulos de Jesus, que é o Filho de Deus, que é uma alma pura, que foi uma alma pura, um devoto puro de Deus, e que veio à Terra para pregar apenas o amor. E a Bhagavad Gita é escrita, foi falada pelo Supremo na Batalha de Kurukshetra, uma batalha que existiu na Índia há 5.000 anos atrás, onde Deus esteve pessoalmente presente, sim, porque não obtermos essa ideia na nossa mente que Deus
é uma pessoa e ele pode vir a hora que ele quiser em todos os mundos que ele criou. E não simplesmente nesse pequenino planeta Terra, que é uma pequena bolinha no meio do espaço sideral cheio de planetas, e nós nos achamos os senhores da matéria, os senhores de tudo, porque esse planeta tem isso, aquilo, outro, e na realidade a gente não tem absolutamente nada quando a gente não estuda e a gente não cresce espiritualmente em busca desse conhecimento transcendental. Então, a Bhagavad Gita, capítulo 11, hoje vamos apresentar a forma universal de Deus. Sim, Deus, estávamos falando da opulência de Deus no capítulo 10, no capítulo 11 vamos falar da forma universal de Deus, porque Deus tem uma forma. Deus é onipenetrante, onipresente, onisciente e onipotente. E Deus pode ter a forma que Ele desejar e pode ter a opulência que Ele quiser. Nós é que achamos, porque temos opulências materiais que às vezes são ínfimas diante da grandeza desse cosmos, né? Aí nós nos achamos deuses, nós nos achamos o Deus da matéria e fazemos isso, aquilo, outro. Quando acabar, no final de tudo, né? No resumo de tudo, nós somos apenas, eu ia dizer nós não somos nada, mas nós somos apenas uma infinitesimal partícula do divino, da ponta de um fio de um cabelo 1000 vezes. Então é muito ínfima, é muito pequena para que a gente possa se achar, porque a gente está nesse corpo material, dono disso, daquilo, outro, que a gente é o poderoso, quando o poderoso é apenas Deus, é Krishna. Krishna, a palavra Krishna quer dizer o todo atraente, porque Deus é sim o todo atraente. Então, vamos hoje começar um novo capítulo com a graça de Deus, com a proteção de Deus, com a permissão de Deus. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate. Bhagavate vem de Bhagavan, Senhor Supremo. Então, eu te saldo, Om Namo Bhagavate. Eu te saldo, Senhor Supremo, como o Senhor Supremo de todos os mundos, e aqui, dando a permissão, Om Tat Sat, entregando este serviço a Deus, sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Apenas fazer pelo prazer, pelo amor de agradar a Deus, e querer apenas que Deus se agrade. Quando vem as consequências de se agradar, é que nós, alminhas irmãs, vamos apreciar esse trabalho e vamos dizer, poxa vida, que informação necessária para mim, exatamente nesta época de tanta confusão, de tanta guerra, de tanta falta de paz nesse mundo, né? Enquanto eu aqui estou ouvindo a Bhagavad Gita, esse livro supremo, sagrado, a Bíblia já foi chamada da Bíblia dos hindus, né? Da Bíblia dos hindus, mas a Bhagavad Gita não é específica da Índia. A Bhagavad Gita pertence a todas as almas, porque é um conhecimento para todas as almas que são filhas infinitesimais, partículas fragmentárias do absoluto. Então, a forma universal, verso 1, vamos começar. Arjuna disse, por ter escutado as instruções sobre esses assuntos espirituais, muito confidenciais, que gentilmente me transmitiste, minha ilusão acaba de ser dissipada. Então, Arjuna, que representou nós, os seres humanos, porque Arjuna era um guerreiro na batalha de Kurukshetra, e Arjuna era amigo íntimo de Krishna, né, porque Krishna tem seus passatempos, suas histórias aqui na Terra, onde está descrito no volume 1 e 2 de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o qual já foi lido por mim, né? Então, eu não estou falando nada desautorizado, eu não estou falando nada criado na minha mente, eu não estou falando nada inventado, eu estou falando algo respeitado, confidencial, que é transmitido, foi transmitido para Arjuna, como ele mesmo diz aqui, e que acaba com a ilusão, dissipa com essa ilusão, onde nós precisamos dissipar essas trevas da ignorância, limpar essas trevas da ignorância, né? Então, o significado de Srila Prabhupada já é Srila Prabhupada. Este capítulo, a forma universal, revela que Deus, Krishna, é a causa de todas as causas.
Ele é até mesmo a causa de Mahavishnu, ou seja, Mahavishnu está dentro de nosso coração, nosso coração, batendo, registrando todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Deus está o tempo todo nos observando através da potência chamada, da potência de Deus Mahavishnu, grande Vishnu. Vishnu é uma das potências de Deus, que mantém toda a energia material de todos os universos, né? Krishna não é uma encarnação, ele é a fonte de todas as encarnações. Ou seja, como nós vamos e viemos, sempre vamos estar nesse samsara até o dia que a gente se libertar. Deus também vem nas suas potências e ele vem aqui para a Terra para acabar com o falso ego, com as ignomias, com todas essas formas que não pertencem a um local onde se pode chamar de paraíso. Então, Krishna, ele vai trazer esse conhecimento, ele vai dissipar essas ilusões e ele vai dizer, prestem atenção, almas, eu estou aqui justamente falando para a Ajna e para vocês, para que vocês abram este olho espiritual, esses olhos espirituais, abram seus corações e abram suas mentes para escutar, porque só pelo ato de escutar sobre Deus, nós já estamos fazendo serviço devocional. Ou seja, servir a Deus escutando sobre Deus, né? Então, Arjuna diz que a ilusão chegou ao fim, né? Isso significa que Arjuna deixou de pensar que Krishna é um mero ser humano, um amigo seu, e passou a aceitá-lo como a fonte de tudo. Então, é como você diz, poxa vida, eu estou há tanto tempo buscando Deus, acho que Deus é uma luz, acho que Deus é uma pedra, acho que Deus é uma planta, acho que Deus é a atmosfera, é a natureza, mas quando eu passo a descobrir que Deus é uma pessoa, eu passo a dissipar a minha ilusão, porque é melhor entender que Deus é uma pessoa e que Deus é nosso amigo e que Ele faz parte do nosso dia a dia e que Ele coloca sua energia em tudo e em todos para que a gente possa entender que Ele é a fonte de todos os mundos e a fonte de tudo que Ele criou, né? E assim, com esse processo, nós iremos ficar iluminados e contente em ter um amigo tão grandioso como Deus. Eu sou muito feliz por ter Deus como meu amigo e saber que Deus é uma pessoa, porque Jesus já diz, eu estou sempre repetindo aqui, quando eu compartilho a Bhagavad Gita, Jesus diz, tu és, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Será que Jesus estava mentindo quando ele falou isso na Bíblia? Claro que não. Então, se eu sou uma pessoa, Deus também é uma pessoa. Se eu sou uma alma e estou nesse corpo, Deus também é uma pessoa, só que é uma pessoa diferente de nós. É uma pessoa transcendental e para isso se precisa estudar filosofia Vedanta, védica, sobre as formas de Deus, sobre as opulências de Deus, saber quem nós somos, saber de onde viemos e para que estamos aqui, né? Então, neste capítulo, Krishna mostra sua forma universal e quem vê essa forma universal de Krishna fica assustado como Arjuna. Mas Krishna é tão bondoso que depois de mostrá-lo, ele volta a assumir sua forma original. Por quê? Porque também Deus tem a face que não é muito legal, né? Porque você acha que todas essas coisas que têm acontecido aqui na Terra, Deus vai estar sempre bancando um bom velhinho, barbudo, dormindo e sem tomar atitude? E para que tome atitude diante de tanta coisa negativa que ocorre aqui na Terra, a gente precisa entender que Deus também tem um lado dele que precisa ser um lado mais drástico, um lado mais seguro, no sentido de botar ordem na casa dele. Porque já que a gente faz a desordem, ele vem colocar a ordem. E muitas vezes, para colocar a ordem, a gente precisa mostrar um lado que não é um lado muito legal, né? E assim, Arjuna reconhece tudo isso que está lhe acontecendo e pela graça de Deus, ele está convencido de que Krishna é a causa de todas as causas e está presente no coração de todos como a super-alma. Então, Deus está no meu coração como a super-alma. Por isso que existe o peso na consciência, por isso que Deus vê tudo que a gente faz e prestem atenção no que fazem, porque de Deus não se escapa nada e não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então, esse verso 1 vem revelar essa forma universal de Deus que Krishna mostrou a Arjuna e disse, eu sou a causa de todas as causas,
a verdade absoluta, eu sou a tudo aquilo que você vê, eu tenho resposta nessas coisas. Eu sou a resposta, ou seja, eu sou a causa de todas as causas, a resposta para tudo. Verso 2. Ó pessoa de olhos de lótus, eu vi quando falavas pormenorizadamente sobre o aparecimento e o desaparecimento de todas as entidades vivas e passei a entender tuas glórias inexauríveis, tuas glórias inimagináveis. Então, quem são as entidades vivas? Nós, almas. Almas no corpo, chamada Ana Cláudia Chandra na atualidade. Uma alma que está aqui atrás neste gatinho, que está aqui atrás dormindo e ao mesmo tempo vindo, porque ele também é uma alma criada por Deus e ele também só não tem a consciência, mas ele tem instinto, nós temos instinto, ele tem sentimento, passa a mãozinha nele que ele vai gostar, dê um beliscão nele que ele vai se ariscar, e assim somos nós. Então, todos nós precisamos ouvir Bhagavad Gita para a evolução de nossas almas, né? Então, cheio de alegria, Arjuna disse ao Senhor Krishna, como pessoa de olhos de lótus, os olhos de Krishna parecem muito com as pétalas de flor de lótus. Aqui atrás não dá para ver, mas dá para se ver que é uns olhos puxados, como as lótus, as flores de lótus. Então, assim, eu sou a fonte do aparecimento e do desaparecimento desta manifestação material inteira. Então, Krishna é a resposta para todos os seres viventes, animais, vegetais, plantas, flores, flor, fruta, água, fogo, tudo que existe, minha gente, tem alguém que criou. Só não foi eu estou tentando explicar para vocês aqui. Então, a Bhagavad Gita traz essa fonte de tudo que aparece e tudo aquilo que desaparece. Por quê? Porque tudo isso é forma universal de Deus. Deus tem uma forma universal e nós somos uma parte dessa forma universal, né? Então, o conhecimento que nós precisamos ter, como Arjuna escutou de Krishna, que apesar de Krishna ser a fonte de todos os aparecimentos e desaparecimentos, Deus Krishna se mantém à parte. Por quê? Porque ele é onipotente. Ele cria, está à parte. Ele é a fonte que gera tudo. Então, ele não faz parte dessa parte que é a criação dele. Ele é como um pintor que vai pintando o seu quadro e ele é quem sabe onde ele quer pintar, que cor ele quer pintar, e aí o quadro vai tomando forma, vai tomando cor, vai tomando beleza. Por quê? Porque Cristo é um artista, Deus é um artista, Deus cria e recria tudo. É só você olhar ao seu redor e você vai tocar o seu coração de amor e vai ficar encantado com as obras de Deus. Então, assim, neste capítulo 11, no verso 2, diz: embora ele seja onipenetrante, ele penetra todos os mundos, não está pessoalmente presente em tudo. Essa é a opulência inconcebível de Krishna que a Arjuna admite ter compreendido por completo. Por quê? Porque Deus tem sua morada. E lá de sua morada, que chama-se Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana, né? O mundo de Deus tem várias moradas. Aqui na Terra chama-se planeta Terra, ou Gaia, né? Planeta Sol, planeta Lua, Marte, Vênus, Mercúrio. Todos os planetas são habitados, só que por matéria diferenciada da nossa. Então, Krishna, aqui na forma universal, neste novo capítulo que nós estamos começando hoje, vai falar de todas as formas dele, para que nós, alminhas condicionadas e ignorantes, sem conhecimento, possamos ouvir, pensar, meditar e dizer: caramba, é isso mesmo, né? Eu é que não tinha percebido por falta de estudo, por falta de ouvir, né? Se você ouve, ouça com seus ouvidos da sua alma, sinta com seu coração iluminado, porque a Bhagavad Gita, ela traz essa iluminação. Claro que você não vai entender tudo de uma vez só, mas você vai estar conectado com esse aprendizado transcendental. Então, Krishna é a fonte de todos os aparecimentos e desaparecimentos que existem, é a fonte de tudo, né? Ele é
a causa de todas as causas. Então, Deus cria a minha vida e Deus aniquila a minha vida, porque eu não vou viver aqui para sempre. Então, eu tenho nascimento, desenvolvimento, como diz, nascer, crescer, envelhecer, adoecer e falecer. Essas são as fases da alma condicionada nos corpos terrenos. E aí, Deus vai dar o destino para você diante das obras que você faz, diante dos pensamentos que você tem, diante do sentimento que você exala, e você vai estar nesse processo, né? Sempre entendendo que você é a parte menor e Deus é a parte maior, e que Deus cria e descria, ou seja, Deus cria, mantém e aniquila. Não é descria, desculpa. Deus cria, mantém e aniquila. São 3 fases importantes, e nessas 3 fases existe Brahman, que é o que cria toda a energia material, e são partes. Deus é onipotente, ele pode se dividir e subdividir em quantas partes ele queira. Então, ele tem Brahman, que cria energia material, ele tem Vishnu, que mantém a energia material, e tem Senhor Shiva, que é quem aniquila. Então, são partes de subpartes da forma universal de Deus. Onde ele vai aparecer e desaparecer, onde ele quer que esteja para este evento acontecer. E nós vamos compreender com o nosso espírito de desbravar, de pesquisar, de entender, de formar grupos para poder conversar sobre isso, né? Porque isso é necessário, porque isso é autoconhecimento, é autorrealização da nossa alma e nosso corpo, e isso é muito importante. Aqui nesses 20 minutinhos, passaram 2 minutinhos, mas isso é muito importante que você entenda que este compartilhamento aqui não é em vão. Ele é um trabalho, um serviço devocional para Deus, para que eu possa aprender e compartilhar esse aprendizado com vocês. Peço perdão que em alguns momentos eu não sei de tudo, porque eu estou estudando, e eu, de uma forma até mesmo um pouco atrevida, eu estou compartilhando, mas eu tenho um curso feito intensivo no ano passado na Sociedade de Estudos Vedas Avançados, e que eu sou autorizada para compartilhar esse conhecimento da forma melhor possível, sem se desviar da Bhagavad Gita, sem se desviar do significado de Srila Prabhupada, porque esse é o verdadeiro, esse é o autorizado, e esse é o que eu uso, ok? Então, com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, agradecendo a Deus, agradecendo a esta oportunidade de vida e compartilhar conhecimento transcendental. Gratidão.